Quando nós falamos sobre a ira org, vou pintar aqui só para ficar bem bonitinho, igual aos outros. Quando a gente fala da ira org, nós vamos perceber que o significado dessa transliteração é diferente, porque ele fala, na verdade, de uma agitação da alma. Essa ira, ela fala de uma indignação. Não é uma simples cólera, mas ela já fala de punição. Geralmente, nós podemos falar que é uma punição imposta pelos magistrados. Nós poderíamos definir essa ira org dizendo que ela está relacionada, na maioria das vezes, com a ira divina. Vocês podem procurar todos os textos do Novo Testamento e vocês vão perceber que o contexto em que ela é aplicada, na maioria das vezes, é sempre a Deus. Até mesmo quando ela se refere ao homem, está falando de uma forma indireta sobre a ira de Deus que está ligada ao homem. Ela é uma resolução definitiva. Lembra que quando a gente falou sobre a ira Thumos, nós falamos que ela era passageira? Aqui fala de uma sentença definitiva. Ela é uma disposição do espírito que ela é permanente, ela é duradoura em sua natureza. E ela está relacionada também à alma. Então aqui nós vemos já de cara algumas diferenças muito drásticas, porque enquanto a ira Thumos ela estava ligada a algo que era momentâneo, que era passageiro, que surge, desaparece, logo tem um fim, e que atingia apenas o corpo, a ira org também atinge a alma. Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver textos que dizem, não temais aquele que pode ferir o corpo, antes temai aquele que pode, depois de matar o corpo, também lançar a alma no inferno. Então perceba que a questão da ira org, ela não está tão relacionada somente a uma ira humana, mas ela está falando de algo que tem uma característica divina. Quando eu falei aqui que ela é uma punição imposta pelos magistrados, é porque nós poderíamos exemplificar como uma sentença judicial, aonde o juiz decide aplicar uma pena definitiva a um criminoso condenado, que já não há mais uma apelação e o castigo será executado de forma definitiva. Eu acho que esse é o melhor quadro onde a gente pode definir o tipo de ira que representa essa ira org. Tá? Então nós percebemos que há uma grande diferença entre a ira Thumos e a ira org. Aqui eu separei alguns textos para nós podermos olhar com mais clareza e a gente conseguir compreender com clareza o contexto em que cada uma dessas iras aparecem. Por exemplo, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver João. Prestem atenção que o contexto aqui é salvação, está falando de eternidade. Tá? Não está falando de algo que é passageiro, um período do tempo. Aqui está falando de eternidade. Nós vamos ver que em João diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, tá? Então, a palavra ira aqui, de Deus, não é mais ira Thumos, é ira org. Por que eu estou usando esse termo para vocês entenderem? Porque perceba que não está falando de uma ira passageira, como um cálice de uma ira que será derramado e que vai atingir apenas aquele período de espaço-tempo da história. Aqui nós estamos falando de uma ira permanente que não atinge apenas o corpo, que não tem apenas poder de matar o corpo, mas tem o poder de lançar no inferno por toda a eternidade, tem o poder de lançar no lago de fogo. Então a ira org, ela é uma sentença definitiva. Nós vamos ver textos como, por exemplo, Romanos 5:9, que nós lemos no início, que diz que logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos do dia da ira. Quando o texto diz que nós fomos salvos por causa do sangue de Cristo, da ira, está falando de uma ira eterna, está falando de uma condenação eterna.
não está falando de punições momentâneas. Olha só 1 Tessalonicenses 1,10. Só continuação do texto também, que diz: e ao esperar do céu o seu Filho, como eu disse antes, está falando da vinda de Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira. Qual é a palavra ira aqui? De novo, é org, não é tumus, não é uma ira passageira. Aqui está falando que quando Jesus vier no céu, se manifestar no céu, ele, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nos livrará da ira. Mas não está falando de livrar de uma ira passageira, de uma ira que é manifestada pelo homem, pelo anticristo, pelo diabo, ou até mesmo por Deus em meio às suas sentenças, como os cálices e outras manifestações da ira. Está falando de uma ira que é definitiva. É dessa ira que nós somos salvos por meio do sangue e que nós seremos salvos por meio da manifestação da sua vinda, da vinda de Jesus. Outro texto é 1 Tessalonicenses 5,19, o qual também já lemos, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Prestem atenção, essa palavra que Deus não nos destinou para a ira também é org, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa ira da qual Deus está nos livrando é a mesma ira de João aqui, ó, que aqueles que creem no Filho têm a vida eterna, mas aqueles que não creram permanece sobre eles a ira. Aqui está falando sobre a aquisição da salvação. Também está falando sobre a ira eterna de Deus, que virá sobre aqueles que não aceitam Jesus. Então, Deus não nos destinou para esta ira, para este tipo de manifestação da ira. Ira que não atinge apenas o corpo, mas que tem o poder de jogar a alma no inferno, na condenação eterna. Eu acredito que quando a gente entende a diferença entre a ira tumus e a ira org, nós vamos poder ver com maior clareza o contexto em que cada uma delas está inserido. Só que aqui eu separei mais alguns textos, porque quando a gente fala da ira org, eu acho interessante nós podermos analisar as profecias apocalípticas, porque nós vamos ter uma outra revelação acerca desse assunto, da ira de Deus. Por exemplo, quando nós lemos acerca da abertura do sexto selo, no sexto selo, nós vamos ver ali o sexto selo sendo aberto e nós vamos ver que há sinais no sol, o sol se torna negro como um saco de silício, né? A lua, ela torna-se como sangue, as estrelas, elas começam a cair da terra, lançadas como figo verdes. Nós vamos ver que os céus, eles são abalados. Aqui nós vamos ver o mesmo que está acontecendo em Mateus 24, onde Jesus diz que imediatamente após a tribulação, perceba que esses eventos no sol, na lua, nas estrelas, nos céus, os poderes do céu sendo abalados, eles se recolhendo como um pergaminho, são sinais que acontecem após a tribulação. Isso significa que a abertura do sexto selo também acontece no finalzinho da grande tribulação. Então, nós vamos perceber que aqui, nesse momento, nós vamos ver os reis da terra, os grandes, os pequenos, os ricos, né, os poderosos, tanto os servos, os pequenos, os escravos, os livres, todos eles se escondendo em cavernas e montanhas, e dizendo aos montes, aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira. Da ira, que tipo de ira? Ira org, do cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira. O dia da ira aqui do qual está falando é a ira org. E quem poderá subsistir? Preste atenção nesse texto, a abertura do sexto selo, acontecendo no final da grande tribulação. Segundo Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Veja, nós vamos encontrar aqui até o sinal da figueira da qual Jesus fala lá em Mateus 24, e que muitas pessoas traduzem erroneamente como sendo Israel florescendo em 1948. Então, esses eventos no sol, na lua e nas estrelas, estes são os sinais da figueira do qual Jesus estava falando. Então, nós vamos ver que
as pessoas que estavam se escondendo nas cavernas, as pessoas que estavam se escondendo nos rochedos, quer sejam ricos, pobres, enfim, aqueles que estavam indo para bunkers embaixo da terra. Essas pessoas, elas estão olhando para o céu e essas pessoas estão vendo Jesus, estão vendo o trono de Deus. O próprio texto vai deixar isso claro. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Ou seja, essas pessoas que estão na terra estão vendo o rosto daquele que está sentado no trono. E eles começam a dizer: escondei-nos da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Aqui as pessoas estão vendo a vinda de Jesus, e se vocês lembrarem de Mateus 24, diz que então será manifesto sobre as nuvens o Filho do Homem, e as nações da terra se lamentarão. Tá? Aqui, o que está acontecendo na abertura do sexto selo? As pessoas estão se lamentando, estão temendo e tremendo diante da manifestação da vinda do Filho do Homem, da vinda do Cordeiro, ao ponto delas quererem se esconder nos rochedos, se esconder nas cavernas, porque elas entenderam que chegaram o dia da ira de Deus. Agora, a ira aqui que chegou é a ira org, ou seja, chegou o dia de trazer uma punição e uma sentença que não vai atingir somente o corpo, que vai atingir também a alma. Está falando de uma sentença eterna. A sentença que for trazida no dia em que Jesus voltar sobre as nuvens, ela será uma sentença eterna. Quando nós lemos aqui Apocalipse 11:18, nós vamos ver o toque da sétima trombeta. E o toque da sétima trombeta, diferente do que muitas pessoas entendiam antigamente, onde elas interpretavam de uma forma contínua, como se primeiro tivesse que ser abertos 6 selos, para depois ser tocadas 7 trombetas, para depois ser derramados 7 cálices da ira de Deus, nós vamos perceber que eles estão, na verdade, acontecendo simultaneamente. Basicamente, enquanto os 7 selos são abertos, nós vamos ver sendo tocadas quase que paralelamente as 7 trombetas. E no final das últimas trombetas, então nós vamos ver também sendo derramado os 7 cálices da ira de Deus. Então, basicamente, esse é o alinhamento dos 7 selos com as 7 trombetas, e as 7 taças são lançadas mais para o final desse período. Agora, o que nós precisamos entender? Que assim como o sexto selo está alinhado com a sétima trombeta, aqui no sexto selo nós vemos os sinais que acontecem no final da grande tribulação, descrito por Mateus 24. E aqui nós vamos ver então a sétima e última trombeta, da qual Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele diz: eu vou contar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então ele fala, isso vai acontecer quando? Ao som da última trombeta. A sétima trombeta aqui em Apocalipse é a última descrita dessa sequência. Nós vamos ver aqui o que acontecendo, os santos sendo ressuscitados. O texto diz o seguinte, ó, e iraram-se as nações. Lembra do que está acontecendo aqui? As pessoas vendo Jesus vindo sobre as nuvens, vendo o Cordeiro, se escondendo nas cavernas. Aqui também nós vamos ver as nações, elas estão iradas, porque veio o quê? Veio a tua ira. A palavra ira aqui de Deus é ira org, a mesma que está sendo manifestada na ira do sexto selo, ou seja, uma ira que na sua manifestação ela é perpétua, ela é contínua, ela é definitiva. Então diz, iraram-se as nações e veio a tua ira, uma ira definitiva, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, o tempo de dares galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos e aos que temem ao teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Percebam que aqui, quando fala do tempo dos mortos, ele está falando daqueles que vão participar da primeira ressurreição, da ressurreição dos santos, aqueles que vão receber galardões,
E nessa lista dos que vão ressuscitar estão quem? Os profetas, os servos, os santos, aqueles que temem o nome do Senhor, tá? Então, basicamente, essa ressurreição dos mortos, ela está falando de uma ressurreição dos santos. Aqueles que não negaram ao nome do Senhor. Tá? Não é todo mundo que participa da ressurreição. Mas só para a gente não perder o foco, o que eu quis destacar tanto na abertura do sexto selo como no toque da sétima trombeta é que nos dois está chegando no final da grande tribulação essa manifestação da ira org, que é uma ira definitiva, uma ira que está relacionada não somente ao corpo, mas está relacionada à alma, uma sentença que não é passageira, mas é uma sentença eterna. Outros textos que talvez vão destacar isso com maior clareza, e por isso eu deixei para o final, são textos que se encontram em Apocalipse 14:10. Prestem atenção à diferença, porque aparece os dois tipos de ira nesse contexto. Também, esse beberá o vinho da cólera. Prestem atenção, a ira aqui é uma ira cólera, ira que é tumos. Então está dizendo assim, ó, que eles beberão o vinho da ira de Deus. Também é relacionada a Deus essa ira. Preparado sem mistura no cálice da sua ira. Ira, orge. Percebam que aqui, quem escreveu podia ter usado a mesma palavra se fosse a mesma coisa. Mas quando ele usa duas palavras diferentes, quando João ele está escrevendo e ele usa duas palavras diferentes do grego para falar de ira, perceba que ele tinha em mente dois tipos de iras diferentes. Ira, tumos, ele estava falando de que as pessoas que estiverem vivas na terra e que não foram obedientes a Deus, que aderiram à marca da besta, que adoraram e que aceitaram o sistema da besta, essas pessoas elas beberão o vinho da cólera de Deus. Ou seja, está falando de uma ira, de uma punição que será derramado sobre as pessoas que estão vivas. Mas nesse tempo ainda há tempo de arrependimento. Nós vamos perceber que os próprios textos que falam ali, está falando que Deus ele derrama essa ira, essa cólera, essa punição e ainda assim as pessoas não se arrependem. Tá? Ainda assim as pessoas elas tinham a oportunidade de se voltar e reconhecer que Deus é Deus e ainda assim essas pessoas elas não se arrependeram. Pelo contrário, continuaram fazendo e a blasfemar ao nome de Deus, a fazer o que era errado. Então perceba que essa ira tumos que Deus está derramando, ela não é uma ira definitiva que afeta a alma, mas era uma ira que apenas tinha o poder de flagelar ou de atingir o corpo, dando assim tempo às pessoas que estão vendo a manifestação dessa ira de se arrepender ainda. Porém, quando fala dessa ira org, já está falando de uma ira definitiva, aonde as pessoas incluídas nela já não têm mais arrependimento, porque é uma sentença definitiva, está ligada à condenação, ao lago de fogo, algo que é eterno. Também esses beberá do vinho da cólera tumos, né? da cólera, da ira de Deus, preparada sem mistura, do cálice da sua ira, orge, né? E será atormentado no fogo. Preste atenção, aqui já não está falando de tumos, está falando de org, do fogo e do enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E, se vocês continuarem lendo, o texto diz que essa fumaça ela sobe perpetuamente, tá? Ou seja, para sempre. Então, tumos está ligado a algo que é passageiro, a algo que é temporal, é para aquele momento. Orge está ligado a algo que é perpétuo, é para sempre. Apocalipse 16:9, novamente nós vamos ver os dois tipos de ira. Ó, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para dar o cálice do vinho do furor. Tá? O furor aqui é o mesmo que cólera, é o mesmo que ira, está falando da ira tumos. E da sua ira, porque assim como Deus vai estar executando a ira tumos sobre os vivos, aqueles que morrerem por causa dessa sentença também sofrerão a ira orges, que é a condenação eterna. Percebam que a ira tumos
está ligada a uma sentença que será executada sobre a terra, sobre o corpo, enquanto a ira org, ela está ligada a uma sentença que será executada contra a alma, que é perpétua e duradoura. Outro texto é Apocalipse 19:15, que está narrando a vinda de Jesus. Lembrando que essa vinda de Apocalipse 19 está alinhada com a abertura do sexto selo e com o toque da sétima trombeta. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. Por que as nações se lamentarão? Porque Jesus vai vir para executar juízo, a manifestação da ira de Deus. Não a ira que está sendo derramada durante a grande tribulação, porque ali durante a grande tribulação nós vamos ver a ira de homens, nós vamos ver a ira das nações, nós vamos ver a ira do anticristo, a ira de Satanás, e nós vamos ver manifestações de uma ira de Deus também. Mas a ira, mesmo sendo a dos homens, a de Satanás, a do diabo, a do anticristo e até mesmo as manifestações de Deus, são ira tumos, ou seja, iras para aquele momento que tem começo e que tem fim. Mas a ira que vai ser manifestada por ocasião da vinda de Jesus no final da grande tribulação, essa ira sim, não é uma ira tumos, é uma ira org. Essa sentença que vai ser derramada por Jesus, essa sentença, ela é definitiva sobre as pessoas que forem atingidas por ela. Então aqui nós vamos ver Jesus vindo montado num cavalo branco, da sua boca saindo uma espada afiada de 2 gumes, aonde ele vai ferir as nações. Segundo outros estudos, vocês vão ver que quando ele diz que vai ferir as nações, não é todas as nações, porque tem aquelas que vão entrar para o milênio. Quando diz que ele vai ferir as nações, são aqueles que se levantaram contra Israel na guerra do Armagedon, são aqueles que aceitaram o sistema e a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ou seja, não são todas as nações que serão feridas por ocasião da vinda de Jesus, e sim algumas. Algumas nações entrarão com vida para o milênio. Então diz assim, ó, e ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do furor, né? Aqui, o lagar da ira de Deus é a sentença que ele vai executar contra as nações. Está falando sobre o derramamento de sangue, aonde diz que correrá por muitos quilômetros, que diz que vai haver muitos cadáveres e aves de todos os lugares do céu vão vir se a juntar por ocasião dessa ira que Jesus vai manifestar na sua vinda. Então essa ira, ela atinge o quê? O corpo. Então ela é uma ira que ela tem o começo, mas ela tem um fim, ali mesmo por ocasião da vinda de Jesus. Essa é uma ira executada na terra sobre o corpo, uma ira passageira, tem começo e tem fim. Agora, quando diz que ele mesmo é quem pisará o lagar do vinho do furor, uma ira passageira, né, que é para aquele momento que vai atingir o corpo das pessoas, e diz que também ele vai executar a ira, outra ira. Que ira é? A ira org, de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, as pessoas que forem mortas por causa da ira, tumos, também sofrerão a ira eterna de Deus, que é a ira org, que não está ligada simplesmente ao flagelo do corpo, mas está ligada à condenação da alma, ao lago de fogo e enxofre. Então, só para a gente encerrar esse vídeo e vocês entenderem com clareza, nós temos aqui a manifestação desses 2 tipos de ira, tá? A ira tumos, como eu já havia falado, tá? E a ira org. Qual que é a diferença delas num contexto apocalíptico? A diferença entre a ira tumos e a ira org é que a ira tumos está mais relacionada a um contexto apocalíptico apresentado nos 7 flagelos de Deus, ou seja, as 7 taças, e está ligado também as taças ao vinho, ao lagar, às uvas, as vinhas e as vindimas. Prestem atenção, toda vez que nós vimos esse
tumos de Deus, num contexto das profecias apocalípticas, elas estão ligadas à sentença de Deus, às punições que Deus vai estar derramando sobre a terra no período da grande tribulação. Mas é uma ira que ela tem começo e tem fim. Cada uma das sentenças derramadas por Deus, ela tem um momento específico para acontecer na história, e ela é passageira, é só para aquele momento. E ela atinge, como a gente já viu, o corpo. Quando a gente fala da ira org, tá? Essa ira org, ela é a conclusão dos flagelos que ocorrerá na batalha do Armagedon. Ela é a conclusão que acontece por ocasião da vinda de Jesus e não está relacionada simplesmente a uma punição que atinge o corpo, mas está falando de algo que é definitivo. As pessoas que ali forem julgadas e atingidas por essa ira serão lançadas no lago de fogo. E é aí que nós vamos ver a ira de Deus contra a besta que surge do mar, contra o falso profeta, onde ambos serão lançados vivos no lago de fogo. Tá? E o lago de fogo é a ira de Deus, mas que tipo de ira é? A ira org. Uma ira que ela é uma sentença definitiva. Uma sentença eterna que não tem como a gente recorrer. Só para a gente finalizar, quando nós falamos que Deus não nos destinou para a ira, nós precisamos entender com clareza essa expressão que Deus não nos destinou para a ira. Porque isso, na verdade, está tratando, tá, de ira tumos e ira org. A igreja fiel, ela será preservada na terra. Isso é a síntese que eu quero apresentar para vocês. Quando a gente fala de arrebatamento, muitas pessoas usam esse argumento para dizer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque Deus ele não nos destinou para a ira. Então, se a grande tribulação é a ira, a igreja não vai estar na grande tribulação. Entenda, irmãos, na grande tribulação será derramada sim a ira tumos. Tá? Mas dessa ira a igreja será preservada na terra, dessa ira de Deus. Da mesma forma que aconteceu com o povo no Egito. Enquanto as pragas de Deus, que era uma manifestação da ira de Deus no Egito, contra o faraó, que é uma figura do anticristo, enquanto essas pragas estavam sendo derramadas, o povo foi tirado do Egito? Não, o povo permaneceu no Egito, mas foi guardado por Deus durante esse período. Quando a gente fala da igreja, a igreja vai estar na terra sendo guardada e preservada por Deus. Ela vai sofrer a opressão do anticristo, vai sofrer a perseguição do anticristo, assim como os judeus, né? O povo hebreu também sofria a opressão do faraó cada vez que Deus mandava uma das suas sentenças de ira. O povo sofreu também no Egito, mas o povo não sofreu a ira de Deus, o povo sofreu a ira do faraó. E assim vai acontecer durante o período da grande tribulação. A igreja vai ser preservada na terra dessa ira de Deus. Que ira? A ira tumos. A sentença que ela é momentânea. É para aquele momento. Agora, se tratando da ira org, que está falando de uma ira perpétua, uma sentença que não fala só de afetar o corpo, mas fala de afetar a alma, desta sim, a igreja será salva da ira de Deus, esta ira, tá? No dia em que ele se manifestar. E o dia dessa manifestação, como nós vimos em todos os contextos, está relacionado ao dia da vinda de Jesus, que acontece no final da grande tribulação, onde ele vem para ressuscitar os mortos, dar galardões, arrebatar a igreja e para executar o juízo, a ira de Deus sobre os ímpios que permanecem na terra, sobre aqueles que aderem ao sistema da besta. Se vocês compreenderem com clareza os dois termos gregos que são traduzidos por ira no Novo Testamento, vocês vão entender com clareza os textos que a gente lê e vão conseguir interpretar sem aplicar eles de forma errada. Agora, preste atenção, depois de entender a ira tumos e a ira org, vamos ler de novo os textos que eu li inicialmente. Por exemplo, Efésios 2, do 1 ao 3 diz que ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste atenção que aqui está falando de salvação, está falando de vida eterna. E ele diz,
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa palavra filhos da ira é ira org, ou seja, nós éramos pessoas que estávamos destinados à condenação eterna, como filhos da ira, como filhos da desobediência, mas por causa da vida de Cristo em nós, porque Ele nos vivificou estando mortos, hoje somos filhos da luz, filhos de Deus, salvos da ira, da condenação eterna. O texto aqui está falando de salvação. Então perceba que a ira aqui é uma ira eterna e não sentenças momentâneas derramadas, às vezes por homens, às vezes pelo diabo, como serão executadas pelo anticristo, e até mesmo sentenças executadas por Deus. Romanos 5,9, que também nós lemos, quando diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A palavra ira aqui, eu até esqueci de botar, mas também é org. E prestem atenção, quando diz que por causa do sangue de Jesus nós fomos salvos, não está dizendo que a gente não vai passar pela grande tribulação. O texto está falando que nós não vamos ser lançados no lago de fogo por causa do sangue de Jesus. Nós não seremos condenados eternamente por causa do sangue de Jesus. É dessa ira que nós fomos salvos quando fomos justificados por seu sangue. Outro texto lido no início é 1 Tessalonicenses 1,10, que diz: e para guardardes do céu a vinda do Filho de Jesus, o qual ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus que nos livra da ira. A palavra ira aqui é org, tá? Da ira vindoura. Quando diz que por ocasião da vinda de Jesus ele vai nos livrar da ira vindoura, está falando da condenação eterna e não da grande tribulação. Então preste atenção no contexto de cada texto. Olha só 1 Tessalonicenses 5,9. Diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Esse texto tão usado de forma errada, esse texto está falando de uma ira org, ou seja, de uma sentença perpétua, de uma condenação eterna. O texto está dizendo que Deus não nos destinou para sermos condenados eternamente, para sofrermos a ira eterna no lago de fogo. O texto não está falando que Deus não nos destinou para a grande tribulação. O texto está falando que Deus não nos destinou para sermos condenados eternamente, mas para alcançarmos salvação. Preste atenção, o contexto aqui é salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esse estudo sobre a ira de Deus e essa afirmação de que Deus não nos destinou para a ira possa ter ficado claro aos irmãos. Não está tratando de ira no sentido de uma grande tribulação, mas sim de ira no sentido de condenação eterna. Então, quando a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira, não está dizendo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e sim que aqueles que permanecerem fiéis a Deus, eles não serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E é justamente por isso que no início eu disse que sermos livres da ira de Deus é uma das maiores expressões da manifestação da graça de Deus que nos é dado por meio de Jesus. Ele é que nos salva da ira vindoura.